Bom dia para todos. E aí, como foi o fim de semana? Descansou bastante ou passeou com a família? Aproveitaram? Como foi? Espero que esteja tudo em ordem, espero que, tenham tido um ótimo fim de semana e que Deus possa estar abençoando essa semana que está começando, né? Bom, gente, o último vídeo que eu falei sobre Salmos foi sexta-feira, né? Foi o Salmo 8 que eu estava gravando e ao terminar de lê-lo, não consegui fazer-lhe o comentário, né? Então, hoje eu vou começar já na parte comentada. Se você não assistiu o vídeo de Salmos de sexta-feira, assista, porque lá eu faço ali, né, a introdução, a leitura do Salmo 8 e hoje eu vou estar discorrendo sobre ele. Mas antes a gente não pode esquecer de entregar este momento nas mãos de Deus. Vamos lá? Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigada porque o Senhor sempre está nos guardando, nos livrando, nos conduzindo. Senhor, eu te peço que neste momento não seja diferente, que o Senhor continue conduzindo a leitura do livro de Salmos que eu tenho feito aqui, que o Senhor possa vir ungir minha mente, meus lábios, para que eu venha falar somente aquilo que é da tua vontade, Senhor, que a tua sabedoria possa agora vir sobre a minha vida, para que eu fale de acordo com o que o Senhor queira aqui sobre esse Salmo 8 tão maravilhoso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vou fazer assim, eu vou lendo um versículo e comentando. Da última vez eu já fiz a leitura completa, agora eu vou vir já só lendo e comentando. Aqui, ó, vem falando assim, ó, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Davi já começa aqui exaltando o nome de Deus. E se você não estiver acompanhando com a Bíblia, eu peço que você depois dê uma olhadinha nesse detalhe que tem aqui. Aqui começa com a letra toda em caixa alta, toda de forma maiúscula, Senhor, né? Tipo, é mais potente, Senhor. E depois vem só a primeira letra em maiúsculo, vem depois escrito só a primeira em maiúsculo, o restante minúsculo, Senhor. Então, esse Senhor aqui, primeiro, tá passando uma informação, que é o Todo-Poderoso, né? O Senhor tão grandioso. E depois, aqui vem exaltando, na verdade, o nome de Deus. E depois, quando fala Senhor nosso, já é algo assim, apesar de ser tão grande, tão poderoso, é o nosso Senhor. É aquele que está perto de nós e se importa conosco. Aí vem falando, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza. E aí aqui, quando vem falando que a glória é cantada nos céus, a natureza já louva o nome do Senhor, né? E aí vem falando, ó, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Aqui está falando justamente que as crianças, ó, dos lábios das crianças do recém-nascido, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Ou seja, dos lábios das crianças, as crianças, elas são tão espontâneas, né? Uma criança, ela é tão verdadeira. Depois a gente vai crescendo, vai ficando cheio de travas, vai ficando, né, mais com cuidado com as palavras, porque a criança, ela já coloca tudo para fora ali o que está sentindo. Tem uma parte lá, né, no Novo Testamento que Jesus está ali realizando as coisas e as crianças ficavam tudo em volta, né, observando, e até teve momentos que queriam tirar as crianças de perto, e ele falou, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Porque elas são tão verdadeiras, né, e é isso que Deus busca em nós, né, retidão, Deus busca em nós sinceridade, e as crianças são bem sinceras, né, e aí ele vem falando assim, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes?
e o Filho do Homem para que com eles te preocupes? Ou aqui ele estava contemplando o céu e aqui fala da lua, das estrelas, é bem provável que ele estivesse ali, quando ele compôs essa canção, é bem provável que ele estivesse ali observando o céu à noite, né? Onde ele vem falando, quando eu contemplo os céus, e olha que naquela época ainda não tinha a tecnologia que tem hoje, a ciência não tinha avançado, né? Como avançou hoje, a gente sabe, ele estava observando ali só o que os olhos contemplavam e já estava assim, estarrecido, tamanha grandeza, tamanha beleza, né? E imagine, se ele tivesse o conhecimento que nós temos hoje. A gente sabe que nosso planeta está em uma galáxia e existem milhares e milhares de galáxias. E é imenso, 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 infinito, né? A gente não consegue alcançar a grandeza que é. E eu imagino se Davi naquela época tivesse essa informação que a gente tem hoje. Falando nisso, você parou já para olhar para o céu? Você faz isso em algum momento do dia? Ou você fica tão absorto com as demandas que tem durante o dia que não consegue parar para observar o céu, observar a natureza, um pássaro que pousa na árvore, que canta, que vai ali pegar uma comidinha, os pardais, né, que geralmente que a gente vê com mais frequência. Eu moro numa região onde tem mata próxima, então a gente vê bastante pássaros por aqui e é uma maravilha, eu fico encantada. As maritacas, então, que são tão barulhentas, é maravilhoso. Eu me identifico com elas porque eu gosto de falar, então gosto. Para um pouquinho dessa correria do dia a dia para admirar a natureza, admirar tudo que Deus fez. É tudo tão lindo, gente. E você já parou para pensar que Deus fez isso tudo e deixou para nos fazer por último, para que quando a gente chegasse aqui, já deparasse com tamanha beleza e grandeza? Olha que maravilhoso, né? É porque a gente já nasce, vai vivendo, a gente não para pensar nessas coisas, mas penso ali em Adão e Eva que foram criados lá no Jardim do Éden e quando eles, né, tiveram noção de si, né, noção deles mesmos, imagino como que eles não devem ter ficado admirados com tamanha beleza, né? Eu tenho para mim, porque na Bíblia não relata os detalhes, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, teria que ter livros e mais livros dessa grossura para compor a Bíblia se tivesse ali contando todos os detalhes. Mas quando Deus criou Adão e depois criou a Eva, eu tenho para mim que eles passaram por um discipulado, né? Eles passaram porque eles já foram formados adultos. Né? Nós nascemos bebezinhos, somos cuidados, é um processo de aprendizagem. E eles não. Eles já foram formados adultos. Então eu tenho para mim que Deus fez ali um discipulado para ensinar eles cada coisinha, né? E mostrar, ensinar. E eu fico imaginando, não sei você já parou para imaginar as coisas dessa forma? É bom, né? Porque a gente vai vendo como que Deus é perfeito. Como que ele realmente, quando começa aqui falando que assim, Senhor, com letras garrafais, maiúsculo, né? Tu és tão grande. Aí Davi vem falando assim, que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tipo assim, nossa, isso tudo é tão grandioso, eu me sinto tão pequenininho diante de tanta grandeza, Davi estava falando aqui, que quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Um Deus tão poderoso, tão grande. Aí ele vem falando, ó, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo pusestes. Então, pensa, gente. É claro, diante de tamanha grandeza, sim, somos tão pequenininhos e insignificantes, mas Deus nos ama. Ele nos amou desde o princípio e por nos amar, Ele criou tudo antes de nós, para que quando chegássemos aqui estivesse tudo prontinho para que a gente pudesse desfrutar. E mais, além disso, Ele nos coroou com a sua glória e honra e nos fizeste dominar sobre as obras das mãos dele, colocando tudo sobre, né, debaixo dos nossos pés, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ou seja, Deus nos deu todo o domínio na terra, de toda a criação. Deus colocou em nossas mãos tudo
para que a gente dominasse, para que a gente cuidasse, para que a gente administrasse. E aí, aqui vem falando coroaste de glória e de honra. O que é essa glória de Deus? Eu fiz algumas anotações sobre essa glória de Deus, e antes de falar sobre o que a glória dele nos proporciona, eu queria falar sobre como atrair essa glória de Deus. Porque muitas vezes a gente tem vivido sem entender quem nós somos e por que estamos aqui. E quando vem falando, né, que Deus deu domínio em tudo, o homem, ao pecar, ele perdeu ali o domínio. Depois Jesus veio para resgatar, nos resgatar. E muitas vezes a gente está vivendo como mendigos, né, na fé. A gente está mendigando. Às vezes a gente passa por situações que a gente nem sequer se dá conta que a gente pode orar, pedir a Deus. A gente pode chamar alguém para orar conosco. E a gente fica vivendo de maneira tão aquém daquilo que Deus nos chamou para viver. E pode ter certeza que se estamos vivendo da forma como estamos, né, tão ansiosos, tão desesperançosos, é porque não estamos usufruindo dessa glória de Deus. Essa glória de Deus não está sobre nossas vidas se a gente está vivendo uma vida onde as coisas só dão errado, onde só há reclamação, onde só há desespero. Pensa bem. Então eu anotei como atrair a glória de Deus. Eu gostaria que você, se não der para fazer agora, depois anotasse, porque é importante, porque quando a gente ouve uma coisa e depois não vê mais, não fala, né? Isso se perde. Quando você pega um caderninho, anota e de tempo em tempo está vendo aquilo, eu gosto de pegar as coisas importantes, colocar em lugares estratégicos, porque isso nos faz lembrar a todo instante, porque a gente tem a memória muito fraca. A gente esquece com muita facilidade, basta vir um vento forte, a gente já logo se esquece e começa a reclamar, tá? Então a gente precisa estar sempre sendo lembrado daquilo que é importante e do que nos traz esperança. Então, eu anotei assim, ó, como atrair a glória de Deus? Primeira coisa, primeiro item que é básico e que é muito importante e que a gente tem sempre falado nele aqui. Só um minutinho, gente. Relacionamento de qualidade com Deus. Oração. E a oração não é só que dobrar um joelho ou ficar quietinho orando e só falando e pronto. Não. É uma conversa. É uma via de mão dupla. Você vai falar, mas você também vai ouvir. Ah, Jocely, mas Deus vai falar comigo? Vai, de uma forma ou de outra vai. Vai ser através da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê, ele está falando com você. E cada hora vai falar de uma forma diferente de acordo com a situação que você está vivendo. Então, primeiro item importantíssimo, relacionamento de qualidade com Deus. Isso vai atrair a glória dele para você. Depois, primeira coisa, chegar até ele e começar a se relacionar. Logo depois, se arrepender e deixar dos pecados. O que significa isso? Eu estou cometendo algo que eu sei que não é correto, que fere os mandamentos. Se eu me arrepender, pedir perdão, eu sou perdoada, certo? Mas se eu vira e mexe, eu estou fazendo aquela mesma coisa, eu de fato me arrependi? Não. Porque quando há o verdadeiro arrependimento, você deixa de fazer aquilo. É claro que tem coisas que é um processo, tem coisas que você está tão acostumado, quando você vê já feito. Deus respeita nossos processos. Mas eu já falei em outros vídeos anteriores que pecar tem que ser acidental, não pode ser rotina. Porque senão não está tendo arrependimento, não está tendo mudança de vida. Então arrepender e deixar o pecado é você tirar aquele pecado da sua vida. Ah, você vai cometer novos erros? Vai, mas sempre se arrependendo e deixando para seguir em frente. E é onde você vai de glória em glória, vai crescendo como pessoa e espiritualmente, né? Então, o segundo item, arrepender e deixar dos pecados. Terceiro item, importantíssimo, estudar a palavra. Aqui. Né? Que é através da palavra que Deus se manifesta para nós. É através da palavra. Pergunta, fala assim, eu tenho dúvida disso, despeja tudo que for dúvida nele. Pode falar tudo, Senhor, eu não entendo isso eu não concordo com isso aqui. Fala o que você estiver sentindo. Deus quer sinceridade. Por isso que ele gosta tanto das crianças, né? Que a criança fala sem filtro nenhum. Ela é o que é. Então Deus quer isso. E aí você vai estudar a palavra. Gente, é maravilhoso.
Deus, ele sempre traz a resposta através da palavra dele. Não importa a situação. É a coisa mais maravilhosa. A Magda, eu e a Magda, todos os dias de segunda a sexta, pela manhã, a gente tem um momento ali de um culto, né? Pelo próprio WhatsApp, onde a gente faz uma leitura da palavra, né? Canta um louvor, faz uma oração, mas a gente sempre vem com uma demanda. Ela, ou eu, ou nós duas, a gente sempre tem uma demanda, que é justamente estar buscando uma resposta de Deus com uma situação que a gente não está entendendo. E é incrível como sempre cai alguma coisa que fala para ela naquilo que ela está precisando e fala para mim naquilo que eu estou precisando. Vocês não têm noção da alegria que fica no nosso coração. É impossível continuar da mesma forma quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e busca nele as respostas para nossas vidas. Então, o terceiro item, estudar a palavra. O quarto item, praticar a gratidão. Gente, não tem nada melhor do que você já acordar agradecendo. Lembra da caixinha de presente que a Magda sempre fala? Que você vai tirando dali de dentro. Primeira coisa, você acordou. Estou viva para mais um dia. Muito obrigada, Senhor. Porque eu estou viva, porque eu posso respirar, posso falar, posso pegar. Tem pessoas que não podem, mas estão vivas e de uma forma ou de outra, Deus está abençoando a vida daquela pessoa. E aí você vai agradecendo por cada coisinha que você vai tirando na caixa de presente, que são as circunstâncias e as coisas que vão acontecendo ao longo do dia. Todas elas são presentes, mesmo aquelas que parecem presente grego, né? Às vezes é uma irritação, um problema, alguma coisa que vem e que nos deixa ali chateados, constrangidos, às vezes com raiva, às vezes extremamente irados. Não importa. Tudo o que vem durante o dia é motivo de gratidão. Ah, mas eu vou agradecer porque eu estou passando raiva? Não, gente. É agradecer porque você pode aprender com cada situação. Então, na Bíblia fala, irais, mas não pequeis. Irá é natural do ser humano. Não pecar é você agora não alimentar essa ira, você respirar fundo. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda aqui com essa situação. O que é que eu preciso entender com essa situação? Para eu já vencê-la. E aí você vai. Então, cada coisinha que acontece durante o dia é esse presente. E a gratidão, ela sempre vai desenvolver na gente empatia, que é justamente se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê que aquela pessoa ajuda daquela forma. Então, a gratidão é uma das coisas que abre portas para muita coisa boa na nossa vida. Ela também é um dos itens que a gente precisa ter para atrair a glória de Deus. E o último é amar o próximo com atitudes. Aqui, no relacionamento, eu não coloquei, mas falando aqui agora me veio, nesse relacionamento a gente vai entender que Deus ele deve vir sempre em primeiro lugar e que depois dele nós devemos ir. Que primeiro a gente vai amá-lo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Nada pode estar roubando o lugar dele de honra na nossa vida. Depois disso, nos amar. Porque como que a gente vai amar o próximo se nós não nos amarmos da forma adequada, correta? Nos amar é respeitar os nossos limites, é não deixar o outro faltar com respeito conosco, é não passar por cima do que eu estou sentindo para fazer pelo outro, mas eu estou contrariada aqui dentro, mas eu tenho que fazer pelo outro porque eu tenho que amar o outro. Não. Amar é se respeitar. Então, nesse primeiro, no relacionamento, você já entende quem Deus é e quem você é. Aí, voltando lá para o último, quinto e último item, que é o amar o próximo, e aí eu coloquei amar o próximo com atitudes. Uma coisa que eu venho batendo muito forte com a minha filha mais nova, caçula, ela tem um temperamento forte e ela é muito explosiva às vezes. E de outro lado, ela é extremamente doce e carinhosa, intensa, sabe? Ela vive escrevendo, fazendo cartinhas para mim e escrevendo as coisinhas. Às vezes ela coloca bilhetinhos escondidos assim que eu vou achando. Ela é extremamente carinhosa. Mas, por outro lado, como eu falei, extremamente explosiva. Ela consegue de 8 a 80. E isso me causa, às vezes, algum desconforto, porque estou aprendendo a lidar com o temperamento dela. E quando ela vem com aquela coisa toda, que às vezes ela sim me desrespeita, sim acaba me magoando, por causa do jeito muito explosivo e fala às vezes, e ela não se dá conta de que ela está levantando a voz. Quando eu falo, ela fala, não estou gritando, não estou levantando ela. Aí eu falo assim, filha, aí eu vou baixando o tom para ela perceber que o tom dela está mais alto. Ela tem apenas 10 anos, está aprendendo a lidar com o próprio temperamento. E nesse momento eu começo a ensiná-la o que é esse amar o próximo com atitudes. Eu falo bem assim, filha, mamãe te ama muito.
E eu quero muito ser amada por você, é muito bom. Só que uma coisa que a gente não pode obrigar é que alguém nos ame. Mas o respeito é obrigatório. Se você não quiser me amar, eu vou ficar triste, mas ao mesmo tempo tudo bem, porque é um direito seu. Mas respeitar, você precisa me respeitar. Eu não posso aceitar você me desrespeitar, porque eu como mãe te respeito. Quando eu cometo algum exagero com você, e você na hora fala, mamãe, você gritou comigo, ou você... É na hora, você já viu que eu falo com você, filha, eu errei, me desculpa, me perdoa. Eu tenho a dignidade de reconhecer meu erro, eu sendo mãe, porque não é o autoritarismo, é o respeito, né? Então eu não aceito você me desrespeitar. Aí eu falei o seguinte: se você nunca mais escrever uma cartinha, porque ela tinha escrito uma cartinha, isso foi ontem. Eu falei assim: se você nunca mais escrever nenhuma cartinha pra mim, com um desenho, com declarações de amor pra mim, mas daqui pra frente você jamais levantar a voz pra mim e demonstrar que me ama com as suas atitudes, eu vou preferir. Mamãe gosta das cartinhas? Gosto, eu guardo todas, eu tenho um monte guardado, você sabe. Mas de que adianta você escrever no papel e depois você levantar a voz e desrespeitar a mamãe? Você acha que o que vai me fazer sentir amada? Eu ler num papel ou eu sentir através das suas atitudes? Aí eu falei desse jeito com ela. Aí na hora ela fica assim, pensativa, ela é meio osso duro de roer, ela não quer dar o braço a torcer que ela, naquela hora ali, ela não fez o que é certo. Aí eu falo, mas aí ela fica pensativa. Aí depois ela já vai mudando ali o comportamento, amolecendo a voz e tal, e já começa a mudar o comportamento. Assim devemos ser nós. Não adianta a gente falar com palavras e não mostrar com atitudes. A atitude fala mais do que palavras. E é um mandamento. Amar o próximo como a nós mesmos. E aí, com esses itens, a gente vai estar atraindo a glória de Deus para as nossas vidas. E aí sim a gente vai poder viver em plenitude essa glória, essa honra que Ele colocou sobre os homens. E aí o que a glória de Deus nos proporciona? Dignidade, né? Que é ser honrado, ser exemplar. A glória de Deus proporciona honra, né? A gente ter estima, proporciona vitória, a gente ser vitoriosos nas nossas demandas do dia a dia, em cada situação, né? Sejam boas ou ruins. Proteção, porque se chegaste a mim com amor, eu o poloei a salvo, que é aí um mandamento, que é um salmo, um versículo em Salmos, do Salmo 91, que a Magda tanto cita e ama. Ele nos protegerá, porque a gente vai estar se chegando a Ele com amor, porque se a gente fizer tudo aquilo que eu citei da lista, a gente vai ter se chegado a Ele com amor, e Ele nos colocará salvo. Então, essa glória nos proporciona proteção. Ela também nos proporciona reputação. Reputação, respeito. Esse fulano é respeitado. As pessoas irão nos procurar para ouvir falar de Deus, para nos pedir uma oração para um problema que está passando, porque nós teremos reputação, nós teremos o respeito e a confiança das pessoas. E, por último na lista, esplendor, que é o brilho de Deus em nós. Que as pessoas olhadas enxergarem Deus em nós, nas nossas atitudes, na nossa forma, não só de falar, mas na nossa forma de agir principalmente. E é claro que eu acredito que tem muitos mais atributos, muitas coisas mais que a glória de Deus nos proporciona, mas aqui eu listei algumas que eu achei bem importante e que fará toda a diferença na nossa vida, não é mesmo? Bom, gente, foi até bom não ter conseguido falar naquele dia, que ia ficar muito grande o vídeo, porque eu falei bastante, como eu falei, gosto muito de falar. Mas eu acho que tudo que eu falei aqui falou aos nossos corações. Meu coração está tão assim quentinho, está ardendo aqui, sentindo a presença de Deus. Eu espero que você também esteja sentindo aí. Como eu falei, anote tudo para que você esteja sempre lembrando o que você precisa para atrair a glória de Deus e comece a fazer. O que você recebe através dessa glória de Deus? Cada um desses itens que eu citei. Então, espero assim, de coração, que todos façam um excelente dia, tenham uma semana maravilhosa, guiada aí pelas mãos de Deus. Não esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, diante das situações difíceis, dos problemas, não se assuste, apenas entenda que através daquilo dali, você vai aprender algo, alguma coisa vai cooperar para o seu bem, que Deus está no controle de tudo.
tá bom? Um grande beijo, acompanhe aí as playlists que eu tenho colocado aqui na descrição do vídeo e te encontro amanhã. Até lá!